mundo como um lugar cheio de coisas. E nestas formas, entre há várias salas, árvores, muitos alunos e outros objetos. Mas além desses objetos que compõem nosso mundo cotidiano, existe um componente muito mais importante, mas só que muito mais misterioso, o espaço, onde todos esses objetos existem. Para entender um pouco disso que estou falando, vamos imaginar. Se tirássemos todos esses objetos, tudo mesmo, não só os objetos na Terra, mas a própria Terra em si. Se você tirasse todos os planetas, as galáxias, as estrelas, tudo mesmo, não só os objetos grandes, mas as coisas muito pequenas, como os menores átomos de gás e poeira, o que sobraria? Para a maioria das pessoas, não sobraria nada. Isso está certo. Mas também está errado. O que sobraria é um espaço vazio. Acontece que o espaço não é um nada, ele é alguma coisa. Uma coisa com características ocultas tão reais como a dos objetos do nosso dia a dia. Na verdade, o espaço é tão real que o espaço pode se curvar, se torcer e se ondular. É tão real que o espaço vazio em si ajuda a mudar tudo à nossa volta. Mas o que seria espaço exatamente? O pai da ciência moderna imaginava que o espaço era um palco vazio. Para Newton, o espaço é uma moldura para tudo o que acontece. Era a arena onde o teatro do universo era ensinado. O palco de Newton era vazio, absoluto, eterno e imutável. A ação não afetava o palco, nem o palco afetava a ação. Ao representar o espaço desta forma, Newton foi capaz de descrever o mundo como ninguém era capaz até então. Seu palco imutável permitia que ele entendesse quase todo o movimento em que vemos e descrevesse leis que prevê desde a forma como a maçã, cada árvore, até a obtida da Terra em torno do Sol. Essas leis funcionaram tão bem que são usadas até hoje. Bom, o palco de Newton foi um sucesso e ficou sob o holofote mais de 200 anos. Mas na primeira década do século XX, surgiu um novo conjunto de ideias que balançou a estrutura do palco de Newton. Essas ideias foram apresentadas por um jovem funcionário de um escritório de patente na Suíça. O nome dele era Albert Einstein. A luz fascinava Einstein desde criança. Não os postes de luz e as lâmpadas de luz, mas a própria natureza da luz. A fascinação de uma característica particularmente estranha da luz, sua velocidade, foi o que levou a Einstein a quebrar o conceito de Newton sobre o espaço. Depois de muitos estudos, Einstein percebeu que a velocidade da luz era sempre constante, igual a 1.080.000 km por hora, independente do corpo estando em movimento ou não. Ele resolveu esse problema da seguinte forma: sabendo que a velocidade é só a medida do espaço em que o objeto percorre ao longo do tempo, ele percebeu que o espaço e o tempo poderiam trabalhar juntos, se ajustando constantemente na medida certa para que a velocidade da luz seja sempre a mesma. Para Einstein, o tempo e o espaço não são rígidos e absolutos, e sim relativos, formando assim uma única entidade chamada espaço-tempo. Na mão de Albert Einstein, essas ideias do espaço desvendou um mistério profundo envolvendo a força mais familiar existente, a gravidade. Newton sabia que a gravidade é uma força que atrai objetos entre si, e as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros em um espaço vazio? O problema, por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente que o segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, e que podia ser muito mais flexível do que ele tinha previsto, e que se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com a Newton. Vamos agora, a partir de uma experiência, mostrar a definição de Einstein da gravidade e o aprofundamento do conhecimento de suas teorias. Vamos pensar nessa mesa como espaço-tempo, e as bolas como os objetos do espaço. Se esse espaço-tempo fosse como essa mesa, na superfície dessa mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço fosse como um tecido que pudesse esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho. Mas é o que acontece se eu colocar um objeto pesado num tecido flexível como espaço-tempo. Uma bola de massa menor, nesse espaço deformado, a bola irá se mover pela cavidade do tecido desse objeto. Com isso, Einstein percebeu que assim a gravidade funciona de fato. É
Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. A Lua não mantém a órbita porque ela é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque ela se move na curva do espaço-tempo criada pela Terra, tornando o espaço flexível. Em outras apresentações, como Albert Einstein conseguiu provar a teoria de relatividade. Mas a possibilidade desses raios fazerem curva, nesta imagem podemos ver que sim. Há um eclipse solar, chamado eclipse de Einstein, em que foi possível ver a luz de outra estrela mesmo por trás do Sol. Que é explicado pela teoria da relatividade, quando a luz de estrela passou perto do campo gravitacional do Sol, ela foi obrigada a curvar durante a força grávitica deste. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço era intercalado com o tempo. E determinava como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode ser considerado como palco estático. E sim, o ator que interpreta o papel principal no teatro da relatividade.